A palavra do Senhor nesta noite está em Deuteronômio 5, verso 24. Deuteronômio 5, verso 24. Podemos ler todos juntos? Deuteronômio 5, verso 24. Todos comigo. E disseste: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Senhor, nós glorificamos o teu nome, bendizemos de todo o nosso coração, porque o Senhor tem falado conosco. Glórias, aleluias, nós damos a ti, Senhor, que através da tua palavra o Senhor continua falando, o Senhor continua operando, o Senhor continua salvando, edificando, renovando no nosso meio, e somente o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. E disseste: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este homem permanece vivo. A voz que nos dá vida. Reunido para esse culto, buscando este culto, o Senhor deu 3 dons. Os dons mostram uma caminhada, batalhas sendo travadas, e mostra também um banquete, uma festa, onde as nossas vestes, os sapatos, tudo era verificado no intuito de trocar, de renovar. Esse é o Deus que nós servimos. Quando lemos sobre a saída do povo do Egito, Israel do Egito, e começamos a observar o cuidado de Deus, a provisão de Deus, não tem como fazer uma comparação com a nossa caminhada. Estamos saindo desse deserto, deste mundo, estamos andando no deserto, estamos saindo deste mundo para Canaã celestial, eternidade com Deus, céu, eternidade, onde todo sofrimento, onde toda angústia, toda batalha que foi travada, ela ficará para trás. Mas presta atenção, aqui a palavra está trazendo a memória ao povo que, como nós, somos tendenciosos a esquecer. E um detalhe muito importante é sobre a glória e sobre a sua grandeza. E outro detalhe é a voz do Senhor. Vimos uma coisa: Deus falou conosco. Moisés está fazendo menção à sarça que ardia e não se consumia. Ele também está fazendo menção a todo momento da necessidade. O momento que soltou água, o momento que a provisão do pão, o momento da coluna de nuvem durante o dia para o refrigério, a coluna de fogo durante a noite, mas sobretudo do meio da sarça. Deus falou. E as crianças aqui, o que Deus falou para Moisés do meio da sarça? Vocês lembram? O que Deus falou? Chega para cá. Você está andando fugido. Ele tinha cometido
falhas como nós falhamos. Evaldo, chega para cá, tira a sandália dos seus pés. Está dizendo assim: eu quero fazer uma nova história na sua vida, um novo momento. A cultura que você adquiriu lá na casa da filha de Faraó, os erros que você cometeu, esse caminho, para mim, agora eu não me lembro mais, eu quero trocar. Eu quero te dar uma nova oportunidade. Deus deu uma nova oportunidade a Moisés para, através dele, fazer uma mediação, guiar, transmitir a mensagem de Deus, sim ou não? Deus tem nos dado uma nova oportunidade. Eu não sei qual o caminho que você andava, qual o caminho que você tem andado, eu não sei, mas hoje o Deus que fala do meio do fogo e mostrou que a sarça, um arbusto, uma planta, que quando o sol esquentava, pegava fogo, combustão, naturalmente vinha um vento e levava as fuligens, a cinza que ninguém nem sabia que ali tinha nascido alguma coisa. Assim é o homem no pecado, no erro, assim somos nós na nossa fragilidade, mas quando o fogo abrasador que consome o pecado, que consome as nossas malícias, que consome o velho homem, mas faz uma nova criatura. Há um salmo que diz que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor que abolido do cérebro, a voz do Senhor é como as vozes de muitas águas. Você não precisa ser especialista, mas se você chegar perto de uma cachoeira, e quanto mais você vai se aproximando para aquela queda d'água, menos você ouve o som do mundo. Chega um momento que você está tão pertinho que você não ouve mais nada a não ser o barulho das águas. Assim é quem está próximo, quem está íntimo, quem está caminhando, quem está permitindo se conduzir pela voz do Senhor, pela direção do Espírito Santo. Ele não consegue ouvir as vozes do mundo, ele não consegue ouvir as vozes do homem, ele não anda meio termo, mais ou menos, não, está definido no Senhor. Isso é glorioso. Deus sempre quis falar com o homem, mas nem sempre o homem quis ouvir. Você que já leu o Antigo Testamento todo, quem já leu, você vai encontrar assim, várias expressões. Ouve Israel, ouve Israel. Quem é pai aqui, né? Quem é pai? Parece que hoje é o dia, né, dos pais. Eu acho que é todo dia, né? Mas tá valendo, né? Quando o nosso pai dizia para nós: fulano, ouve, é porque nós estamos ouvindo, sim ou não? Quando você tem que repetir, é porque você não está dando tanto crédito. Você pega as 7 cartas e todas elas terminam assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É um Deus que está insistindo conosco, é um Deus que não desistiu de nós. Ele sempre está falando, está se revelando. Ele não está num sepulcro, ele não está pendurado no pescoço de alguém ou numa parede, com todo respeito a quem crê nisso, mas ele é Espírito e importa quem adora em Espírito e em verdade. Você só conhece se o Espírito Santo se mostrar a ele. Nós só conhecemos Jesus, nós só conhecemos Deus Pai porque o Espírito Santo tem nos revelado. É totalmente diferente daquilo que a ficção te mostra. A ficção pode te levar à emoção, como as instituições e as denominações às vezes estão emocionadas. Mas há uma igreja que está cheia do Espírito, e para provar que ela está cheia do Espírito, ela não precisa do balanço do corpo, ela não precisa fazer barulho, ela só precisa olhar para ela e ver que tem mudança, transformação, que tem libertação e, sobretudo, tem fidelidade a Deus. Você tem fidelidade a Deus, você está cheio do Espírito. Não tem fidelidade, você vai viver de desculpas, vai viver de desculpas,
de estar dando satisfação aqui e acolá. Não, quem é fiel, e a palavra diz, eu amo esse texto, né? Que Deus procura os fiéis na terra para andar com Ele. E presta atenção, Deus não dá muitos passos com o fiel. Cada passo Ele marca a vida do fiel, com abertura de porta, com livramento, nome escrito no livro da vida, batismo com o Espírito Santo. Procura um fiel e diz assim: Deus tem te deixado faltar alguma coisa? Ele vai dizer: nem provas, porque são elas que têm nos levado à grande vitória. Muitos hoje que estão vivendo o motivacional, que estão vivendo no balcão do seu interesse, que é ouvir o que lhe apraz, não tem resultado de salvação, de transformação, não tem mudança de vida e não estão vencendo o deserto. É no deserto. E tem um outro texto nos profetas menores que diz assim: eis que atrairei e a levarei para o deserto e falarei ao coração. Seja sincero com a sua alma, eu vou ser sincero com a minha. Quem é aqui que quer ir para o deserto? Lugar impróprio, inóspito, deserto. Naquela região, Israel, de dia um sol terrível, de noite um frio extremo. Quem quer ir? Não nasce nada. O mundo é isso aí. Deus tem nos atraído. Ainda estamos no mundo, ainda, mas brevemente entraremos pelos portais celestiais. Mas enquanto neste mundo Ele está dizendo assim: eu atrairei, levarei para o deserto e falarei ao coração. Para quem está ouvindo, prospera, não avança, não é honrado. A igreja ouve o Pai Celestial. A igreja está vencendo esse deserto. E presta atenção, onde? No deserto. No deserto eles viram o pão cair na porta da tenda todos os dias. Todos os dias. Deus tem dado o seu pão a nós todos os dias. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Hoje na escola bíblica dominical, o pastor foi levado pelo Espírito, e um louvor que todo mundo conhece. Qual é o diferencial? O Espírito, o pão, o alimento entrou no nosso coração, e aonde estávamos, fomos alcançados pelo alimento da alma. Como nesta noite você está sendo alimentado, eu estou sendo alimentado. Eu não sei qual o deserto que você está passando, mas eu sei que nesta última hora todos nós estamos sendo provados. Mas tem uma coisa: com Ele você já pode comemorar, glorificar a vitória. Sem Ele não existe vitória. Existe um resultado ali, outro acolá, e tudo fica para essa vida. Com Ele a vitória conta para a vida eterna. Então, no deserto, nós contemplamos a glória e a grandeza de Deus. Tem umas coisas, quando você começa a estudar a saída do povo no deserto, você fica maravilhado, né? Você vê, eu não sabia que tinha um criador, um aviário de cordonize no meio do mar. De repente o povo estava com necessidade, com fome, e de repente o Todo-Poderoso dá ordem e as codornas começam a sair do meio do mar para alimentar. Pão do céu, o maná do céu, água da rocha, água da rocha. Meus irmãos, Deus não mudou. Quantos aqui nesta noite pode dizer: eu glorifico, porque no deserto, na prova, nas lutas, nas dificuldades, eu tenho visto a glória e a grandeza. A glória, você sente, se renova, se edifica na sua fraqueza, Ele se aperfeiçoa, como Ele disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, é na sua limitação. Quando nós entendemos que não podemos, que não conseguimos, Ele vem e nos faz transbordar. E a sua
sua grandeza está ligado à salvação, nome escrito no livro da vida. Quando a palavra diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para qual tamanho? É grande salvação. Sabe por quê? Porque se a trombeta tocar agora, se morreu há 50 anos, há 100 anos, vai ressuscitar primeiro. Pode ter alguém agora na idolatria, no mal, no caminho, e se tiver gestante alguma coisa, vai ser colhido, porque a salvação é grande. Nos confins da terra, Ele dá ordem aos seus anjos, e vai acontecer o que está escrito na palavra. No meio do deserto nós estamos contemplando a sua glória, a sua salvação, os livramentos, a libertação. O meu Deus, porém, segundo a sua riqueza. Eu acho que isso aqui vale a pena lermos todos juntos, né? Comigo todos. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E há outro texto que diz assim: tudo que pedides ao meu Pai, Jesus dizendo, tudo que pedides a meu Pai, Ele vos concederá. Como que é esse tudo? Quando nós colocamos o reino e a justiça em primeiro lugar. Como é que está isso no seu coração? Como é que está isso no nosso coração? Jesus está em primeiro lugar, a salvação está em primeiro lugar. Você tem certeza do seu nome escrito no livro da vida? Então você pode pedir, você pode colocar no altar. A voz do Senhor é poderosa para transformar, para libertar, para consolar. Deus fala através do fogo, através do Espírito. Por isso Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. João Batista disse isso. Nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos batizados com fogo, ou a presença do Pai Celestial, o fogo que nos liberta, que transformou a nossa vida. Hoje vimos que Deus fala conosco. Ele estava dizendo assim: hoje não foi ninguém que nos falou, nós vimos e ouvimos que Deus fala conosco. Quantos aqui nesta noite podem dizer assim: eu estou ouvindo a voz do Senhor e eu estou vendo Deus pelos olhos da fé? Por quê? Porque todo momento profético e as promessas que nós estamos estudando e vemos na palavra, nós estamos vendo se cumprir na nossa vida. Todas as promessas, geofísico, sobre as nações, sobre os governos, sobre tudo, as enfermidades, todas as promessas. E a promessa maior, que Jesus está às portas, que o grande dia está chegando. E para aqueles que estão preparados, para aqueles que estão vencendo o deserto, vendo a sua glória e a sua grandeza. Como se vê a glória e a grandeza? Olha para os resultados da sua vida, olha para o que Deus tem feito, meu irmão e minha irmã, na sua vida. Não era para nós estarmos aqui, mas nós estamos aqui pela glória e pela grandeza, a presença e a bênção da salvação. Pode ser que no nosso meio há alguém que não esteja vivendo a glória, nem a grandeza, nem a presença, nem a salvação, mas hoje é noite de oportunidade. Como ele disse, nós ouvimos falar do meio do fogo, ali foi um divisor de água, até ali foi um momento, dali para frente foi um momento de intimidade, de provas vencidas, de ouvir a voz do Senhor e colocar em prática e ver o resultado. Nós somos tendenciosos a esquecer, mas a palavra diz que bem-aventurado, feliz, aquele que lê, que ouve as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, cedo vem, hora vem, e o Espírito e a esposa, a igreja, dizem: vem.
não parar na caminhada, não desanimar, buscar libertação, buscar experiência maior, buscar ser cheio do Espírito Santo, você está dizendo: vem, vem, vem Jesus. O homem só permanece vivo se continuar ouvindo a voz do Senhor. E ouvindo a voz do Senhor, vai chegar um momento, eu creio que está descrito em Apocalipse 4, verso 1 em diante, que está dizendo assim, ó: depois destas coisas, depois do deserto, depois das provas, depois das lutas, depois de enfermidade, depois com luta em todo o setor da vida, depois dessas coisas, eis que há uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi. João está dizendo assim: eu conheço essa voz é diferente de tudo. Quantos nesta noite já ouviu essa voz e pode dizer: eu estou ouvindo a voz hoje novamente, porque o que eu estou pregando não é meu, é dele, é a voz dele. Eu ouvi essa voz. E como que era essa voz, João? Ele disse assim: a voz era como de trombeta. Não é corneta, é trombeta. É o sopro do Espírito, é coisa ligada a dons espirituais, a mistério de Deus, que Ele está revelando a uma igreja que se entregou de todo o coração. Ele disse assim: a voz como de trombeta veio falar comigo. Se o que ele disse, João? Depois de ser desterrado, colocado para morrer, depois de ser incompreendido, depois de ser perseguido, depois de vencer todas as batalhas, por amor a Jesus, por amor à salvação, ele disse assim: essa voz que eu ouvi lá no início da caminhada, diz assim: sobe aqui. Queridos, é o que está nos aguardando. Você conhece a voz? Conhece? Falou com você? Glorifica o nome do Senhor. Vai ser a mesma voz do grande e glorioso dia. Ele vai dizer assim: sobe aqui, depois dessas coisas, não deixa nada, ninguém te embaraçar, porque está chegando esse dia. O deserto está aí, é para todos, mas a voz vai ecoar, e os fiéis vão encontrar com Ele nas nuvens, dizendo: valeu a pena. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.